Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do caso da facada do Adélio Bispo no Bolsonaro em 2018. Né? Dois eventos chamaram a atenção essa semana que trouxeram de volta esse caso. O primeiro foi o caso da cirurgia do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro precisou passar pela 7ª cirurgia que ele passa desde o evento que aconteceu lá em 2018. Essa foi a maior de todas, uma cirurgia muito extensa, muito delicada, né? Ou seja, deixou enormes sequelas nele esse atentado que ele sofreu lá no dia 6 de setembro de 2018. Né? E a outra coisa foi o caso lá do Felipe Martins, lá nos Estados Unidos, que teve um registro de entrada falsificado por alguém lá nos Estados Unidos, mas que a essa altura já até se sabe quem é a pessoa que falsificou o registro. A gente já falou sobre isso em outro vídeo. Já sabemos que foi um brasileiro que é naturalizado americano e que teria cometido esse crime de falsificar os registros. E aí, o Carlos Bolsonaro, em face disso, ele botou uma thread aqui lembrando das coincidências do caso Adélio Bispo. Vamos relembrar esse caso aqui, porque ainda tem muita coisa a ser respondida nesse negócio. E uma coisa curiosa, eu vou de novo dar o meu pitaco nessa coisa. Eu acho que o pessoal está errando é porque o pessoal acha que é o PT que fez isso. Eu já disse para vocês, não foi o PT, foi o PSDB. Tem que procurar na turma do PSDB. Essa notícia foi sugerida por Johnny, Elisandro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como eu falei para vocês, tivemos dois eventos aí recentes que trouxeram à tona novamente esse caso de 2018 do Adélio Bispo, né? Vocês sabem, ele esfaqueou Bolsonaro lá em Juiz de Fora no dia 6 de setembro de 2018, uma facada que poderia ter sido fatal, foi muito séria. Felizmente o Bolsonaro conseguiu ser atendido muito rapidamente lá no hospital de Santa Casa de Juiz de Fora e a equipe muito eficiente conseguiu conter o problema, mas é lógico, foi uma agressão enorme, tanto que até hoje ele sofre com as consequências desse ato, né? Então, até hoje ele sofre, fez recentemente mais uma cirurgia enorme, está se recuperando, imagina-se que ele vai ter alta aí nos próximos dias, mas ainda é consequência dessa agressão que ele sofreu lá em 2018, né? E a outra coisa, como eu falei, foi a questão do Felipe Martins, lá nos Estados Unidos. Aqui, ó. O Carlos Bolsonaro fala aqui, ó, muita gente tem falado com toda razão do registro de entrada falso que usaram para justificar a prisão absurda e ilegal do Felipe Martins. Mas essa prática não é nova. Tentaram o mesmo truque contra o meu pai no dia que tentaram matar ele com uma facada, né? Então ele lembra que no dia 6 de setembro de 2018 criaram um registro falso em nome do Adélio Bispo na Câmara dos Deputados, numa possível tentativa de criar um álibi para o homem que tentou matar o meu pai. E isso é uma coisa absurda realmente, porque, olha só, eu conheço esses sistemas lá em Brasília, todos eles têm registro de log. Dá para saber quem foi a pessoa que botou o registro ali. Se não está no sistema, se foi a mão que botaram o registro, tem câmera para registrar esse tipo de coisa. Então tem como saber, se fosse investigado, tinha como saber quem foi a pessoa na Câmara dos Deputados que criou esse registro de entrada do Adélio Bispo no dia 6 de setembro. Outra coisa que não está esclarecido, em que momento foi criado esse registro? A coisa em si aconteceu logo no início da manhã. Se essa pessoa criou esse registro depois desse horário do ataque, você pode dizer que ela agiu reativamente, ela viu que teve o caso do cara, descobriu o nome do cara e botou ali na coisa para tentar inventar um álibi para tirar o cara da cadeia depois, né? Mas é muito pior se esse registro foi feito antes, porque implica que teve um planejamento para isso acontecer, né? A coisa foi planejada, o pessoal sabia essa coisa toda e de forma antecipada criou esse registro para já garantir ou para tentar esse álibi, né? Infelizmente, o cara não conseguiu fugir, né? A expectativa é que ele fugisse ou então que ele fosse linchado pela multidão. Nenhuma coisa nem outra aconteceu. Ele não conseguiu fugir, o pessoal pegou ele e não bateu nele. Inclusive as pessoas falam, não bate, não pode bater nele, tem que se responder na cadeia. Porque o pessoal tinha que descobrir quem mandou o cara fazer aquilo, né? Quem que está por trás dessa história. Então, protegeram o cara lá, cercaram ele lá e entregaram ele para a polícia, né? Isso justamente no dia que ele deu uma facada em praça pública no então líder das pesquisas, num lugar totalmente diferente, né? Ou seja, nem que ele quisesse, ele poderia ter ido, sei lá, de madrugada na Câmara e depois ter ido para Juiz de Fora e chegado a tempo de dar a facada, não teria como.
né? Porque os voos de Brasília, nem sei se tem voo de Brasília para Juiz de Fora, certamente ele teria que pegar um avião até o Rio de Janeiro, depois pegar um ônibus ou um carro ou um táxi até Juiz de Fora. É realmente muito complicado isso daqui, ou seja, claramente houve alguma parceria dentro da Câmara. Quem fez isso? Você pode até imaginar que foi reativamente, a pessoa viu o nome do Adélio Bispo na imprensa, foi lá e criou o registro para tentar criar um álibi para ele. Se foi isso, menos mal. Ainda indica cumplicidade, ainda indica alguém agindo em nome do cara. Mas pior ainda, isso foi de antemão, né? Foi antecipado, a pessoa sabia disso. Até hoje, nenhuma explicação convincente sobre isso, nem sobre as dezenas de coincidências que cercam o caso que tem nisso daqui. Então, ou seja, realmente eu acho um absurdo não ter como identificar quem foi a pessoa que botou o nome do Adélio Bispo lá na Câmara dos Deputados. Isso tinha que ter como. Isso tem sistemas de segurança desse tipo, isso é crucial. Porque é preocupação básica, né? Porque senão, toda vez que alguém for invadir um prédio, a primeira coisa que ele vai tentar é fazer amizade com alguém da portaria para conseguir entrar. Por isso que as pessoas que trabalham na portaria do prédio, que dão entrada no pessoal na Câmara, elas têm que ter tudo registrado, né? Para caso elas façam alguma coisa desse tipo, você saiba quem é a pessoa que autorizou, e aí você corre atrás da pessoa aqui. Por que você autorizou essa pessoa aqui que é um criminoso? Enfim. Então, assim, isso tem que estar registrado no sistema lá. Como que até agora não conseguiram achar essa coisa, né? E é lógico, a essa altura, hoje em dia, se não encontraram isso na época, agora é impossível, porque já devem ter formatado a coisa toda, já devem ter escondido a coisa toda, mas realmente é um absurdo não terem identificado essa coisa, né? Bom, o bandido era militante de esquerda, foi filiado ao PSOL e na época dos fatos estava desempregado, mas foi encontrado com 4 celulares, notebooks, cartões de crédito pré-pagos e chips descartáveis, ou seja, ele claramente estava sendo financiado por alguém. Alguém estava bancando essa parada. Para você ter 4 celulares, notebook, cartão de crédito pré-pago e não sei o que lá, isso tudo custa dinheiro, né? Então é uma coisa complicada isso, né? Realmente dá a entender que havia um planejamento por trás disso. De novo, a polícia investigou todas essas coisas e chegou à conclusão de que o cara era um lobo solitário. Essa foi a conclusão da polícia. Eu não sei, eu digo para você o seguinte, tudo isso daqui pode ser verdade e também o cara ser um lobo solitário. Ele está desempregado há tanto tempo, mas ele tinha um dinheiro, sei lá, recebeu uma herança de alguém, ou alguém deu presente para ele de dinheiro, ou roubou alguém, né? O cara pode ser um mau elemento, né? Assaltou alguém. Enfim, pode ser alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, o fato de ter acontecido essas coincidências todas não exclui a possibilidade dele ser, sim, um lobo solitário. A questão toda é que eu concordo com o Carlos Bolsonaro. Fica estranha essa história, né? Aqui, ó. Ele era amigo de infância de um dos chefes do PCC no norte de Minas, tinha perfis falsos com menções ao PCC e indícios que se comunicava com membros do PCC por esses perfis. Um membro conhecido do PCC em Montes Claros, o Cleiton Ramos de Souza, cresceu junto com o Adélio, né? Então o cara tinha ligações com o PCC, o primeiro comando da capital. E aqui que eu acho que é talvez o ponto em que o pessoal mais se perde nessa história, porque você sabe, o PCC é ligado ao PSDB, né? O Comando Vermelho é mais ligado ao Lula. O PCC também tem muita ligação com o Lula. Todos eles amam a esquerda, né? A esquerda é o ponto central dessa história. Mas tem várias histórias de negociação do PSDB com o PCC. Tem gente que diz, e eu não tenho nenhuma prova para falar isso, mas a gente viu naquela conversa do Eduardo Tagliaferro com o Oswaldo Eustáquio, que o Alexandre de Moraes poderia mandar o PCC atrás do Oswaldo Eustáquio ou atrás do Eduardo Tagliaferro, né? Ou seja, existe essa ligação do Alexandre de Moraes com o PCC? A gente não sabe, né? Mas que já foi levantada a possibilidade dessa ligação, em algum momento já foi levantada, né? Aqui, ó, em Juiz de Fora ele ficou hospedado numa pensão onde 2 pessoas ligadas ao caso morreram em menos de 40 dias após o atentado. A dona da pensão morreu poucos dias depois e um homem chamado Rogério Inácio Vilas, que chegou a dividir o quarto com Adélio, apareceu morto no começo de 2018. No começo de outubro de 2018. Então lembra, o atentado foi no dia 6 de setembro, no início de outubro, o rapaz que dividiu o quarto com Adélio foi morto. E por que faria? Por que isso aconteceria, né? É realmente uma coisa. Pode ser coincidência. Pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Acontece, as pessoas morrem, né? Enfim. Ou pode ser que fosse mais do que isso. Pode ser que o Adélio estivesse preocupado com eventuais pontas soltas que ele deixou, alguma coisa que ele falou com o cara,
alguma dica que o cara teve lá com ele, não sei o que lá, e com isso as pessoas que estariam por trás do Adélio deram um jeito de eliminar essas pontas soltas. A gente está falando de coisa aqui de assassino profissional mesmo, gente com know-how para isso, fez um planejamento detalhado da coisa, né? Coisa de profissional. 4 advogados de alto escalão correram para defender o lobo solitário em pleno feriado de 7 de setembro. Isso daqui eu já falei para vocês que não é um indicativo tão grande. Por quê? Porque, cara, advogado adora pegar esses casos de grande repercussão, porque isso dá lucro para o advogado, entendeu? O nome dele fica em evidência, aí ele ganha um monte de cliente. Então, assim, isso aqui eu não chamaria de atenção, não, tá? Normalmente teriam muitos advogados querendo pegar o caso do Adélio em qualquer situação, mesmo que não tivessem nenhuma ligação com o cara, porque para o advogado é muito bom, o nome dele fica em evidência. Né? 2 chegaram em jatinhos, um deles foi preso por lavagem de dinheiro para o PCC depois. Tinha mais de 200 milhões na conta, né? Então, assim, eu não sei se tem alguma ligação ou não, mas, assim, não deixa de ser estranho ter tantos advogados. As pessoas que pagaram as contas dos advogados nunca apareceram. De novo, pode ser que os advogados fizeram isso mesmo para ganhar notoriedade, tá? Isso acontece. Advogados que trabalham com grandes causas ganham muito de... Cara, advogado penal ganha dinheiro pra caramba no Brasil. E qual que é o desafio? O desafio é você ter um nome na área, né? E se você consegue defender um cara de um crime como esse, que é um crime de repercussão nacional, você automaticamente ganha projeção, né? Então, assim, Adélio também visitou um clube de tiro que eu frequentava 2 meses antes do atentado e sabia da agenda do meu pai em Juiz de Fora com antecedência. Ele visitou cada ponto da cidade que nós iríamos visitar naquele dia, o hotel, a Câmara Municipal, a Funalfa, o local do almoço com empresários, filmou tudo, né? Encontraram lá nos celulares dele, tudo filmado e coisa e tal. Fotografou tudo, esperou a melhor hora de agir, além do exposto diante de todos os fatos, reconhecido por todos, eu jamais fui chamado para depor. Ou seja, no caso da Marielle, foi chamado várias vezes sem ter nada a ver com o caso da Marielle, né? Mesmo com todas essas coincidências, concluíram rapidamente, em menos de um mês, que o Adélio era um lobo solitário com problemas mentais. Ele foi absolvido, tá aqui. A Justiça Federal absolveu ele declarou ele como inimputável por transtorno mental e o cara tá solto. O cara, ele tá em tratamento, tá numa unidade de um hospício, né? Mas ele é inimputável, não está respondendo como culpado pelo crime, né? E ele fala aqui, mesmo se fosse parcialmente verdade, né? Se ele for realmente uma pessoa com transtorno mental, esse é o tipo de gente que realmente se usa muito para fazer esse tipo de ataque, né? Se contrata essas pessoas, que são pessoas com transtorno mental, mas que são funcionais, que conseguem fazer as coisas, né? Se você tem um transtorno mental muito severo, você não consegue fazer nada. Mas se você tem um transtorno mental e ainda consegue fazer as coisas, é o candidato ideal para esse tipo de trabalho, né? Enfim, ainda tem o caso que o delegado de polícia responsável pela investigação foi promovido pelo governo Lula para chefe da diretoria de inteligência da PF. A mesma diretoria que foi colocada à disposição de Moraes para investigar o Bolsonaro. Ou seja, é a turma dos anti-Bolsonaro que foi feito ali para conseguir acabar com o Bolsonaro de alguma forma nessa história. Uma coisa verdadeiramente absurda no final das contas. Eu concordo que tem um monte de coincidência estranha aqui e que essa investigação foi feita nas coxas. A minha dúvida é fazer o que com isso agora? Agora, o que tinha de indício já secou, talvez um dia a gente saiba mais no futuro, quando as pessoas resolverem falar, vendo que não tem mais nenhum risco e coisa e tal, porque agora qualquer trilha que tenha já esfriou. Mas o ponto que eu alerto todo mundo aqui, o que eu acho que foi um grande erro do pessoal foi achar que o Adélio Bispo tinha sido mandado pelo PT ou pelo PSOL. E eu acho que isso é uma visão errada, como eu expliquei para vocês. Na verdade, o Haddad queria enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. O plano do PT, o plano da esquerda, era enfrentar Bolsonaro no segundo turno. Porque eles entendiam que teriam mais chances de ganhar contra Bolsonaro do que contra todos os outros. Bolsonaro era menos conhecido, tinha uma fama de meio estranho, de misógino, de sei lá o quê. Eles previam, né, que seria muito mais difícil eles ganharem do Alckmin ou do Henrique Meirelles, que eram outros candidatos ali da centro-esquerda, ali, que na época se chamava direita, né, que alguns chamavam de direita ainda. Se fosse o Alckmin contra o Haddad, era muito difícil o Haddad ganhar. Se fosse o Henrique Meirelles contra o Haddad, era muito difícil o Haddad ganhar. Mas sendo o Bolsonaro com o Haddad, a esquerda achava que conseguiria ganhar. Então a esquerda não tinha nenhum interesse em matar Bolsonaro, de forma alguma. Pelo menos
Não naquele momento, ainda não tinha havido o primeiro turno. O primeiro turno foi em outubro. Você pode até dizer que entre o primeiro e o segundo turno, talvez a esquerda, quando percebeu que iria perder para o Bolsonaro, talvez quisesse matar ele ali, mas o atentado foi antes do primeiro turno. Então, ou seja, você vê uma situação em que o que o PT ganharia com isso? Por outro lado, o PSDB perdeu pra caramba, né? O PSDB morreu, literalmente acabou o PSDB, não tem mais PSDB. E por que isso? Porque o Bolsonaro tirou essa bandeira de ser a oposição ao PT do PSDB. O PSDB era o anti-PT e agora não é mais nada. Acabou, deixou de existir, não faz mais nem sentido. Os últimos congressistas do PSDB estão indo para o PSD e acabou, né? Fecha a porta. O PSDB, pelo seu lado, tinha muito interesse em tirar Bolsonaro, porque se Bolsonaro morre, vamos supor, quem é que seria, naturalmente, esses votos que estavam indo para o Bolsonaro não iriam para o Lula, evidentemente, estava todo mundo puto com o Lula. Iriam para quem? Bom, a gente não tem como saber, mas é muito provável que uma boa parte fosse para o Alckmin, né, que era o outro candidato do PSDB, a outra pessoa do que mais perto que a gente tinha de direita naquela situação. Talvez fosse para o Amoedo. Não, né? Acho que não, o Amoedo era desconhecido. Talvez fosse para o Henrique Meirelles, pode ser que fosse para o Henrique Meirelles, mas o mais provável é que fosse para o Alckmin. Então, repara, se você analisa esse caso do ponto de vista dos interesses das partes envolvidas, eu acho que o grande erro foi o pessoal culpar o PT, culpar a esquerda por essa facada. Se teve alguém por trás do Adélio Bispo, o pessoal tinha que procurar no PSDB. E se você notar, é exatamente isso que aconteceu. Todo esse movimento para matar Bolsonaro foi capitaneado pelo PSDB. Foi o Alexandre de Moraes que iniciou logo no ano seguinte, 2019, o inquérito das fake news que visava os apoiadores de Bolsonaro. Foi o Dória que tentou derrubar Bolsonaro de tudo quanto é jeito. Ou seja, foi o pessoal do PSDB ali que foi manipulando, e até hoje é quem tenta destruir a carreira de Bolsonaro a todo custo, que tenta condenar Bolsonaro por um golpe que claramente não existiu. Eu vejo que eu acho que o grande erro foi esse. Os culpados nesse caso, não estou dizendo que o PT e o pessoal sejam bonzinhos, não, isso é uma cambada de escroque. Mas nesse caso particular aqui, eu acho que o culpado teria que ser procurado no PSDB. E sim, tem gente barra pesada pra caramba no PSDB também, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.